Aqui, porque a irmã que for autorizou, agora vocês me apontam. Posso falar? Sério, aqui, por acaso, não. Mas a sensação que eu estou aqui está uma delícia, gente. É como se eu tivesse voltado à minha história de espiritismo. Eu vim de berço espírita, né? E lá nas casas antigamente, as casas espíritas eram dentro de casa. Né? Eu frequentava a casa do Virgílio Pedro de Almeida, que era um bandeirante espiritista aqui em Belo Horizonte, né? E era a casa dele mesmo. Eu era menino. Aquele mediúnico era na Copa. Cada cômodo tinha uma reunião mediúnica. A principal era na Copa. E o menino sentava no quarto dele, na cama de casal. Eu ficava ouvindo os espíritos manifestarem e torcendo para o bem vencer. Os obsessores, né? A coisa toda ficava torcendo que agora vem o espírito de luz e vai vencer o mal. Aquela coisa de menino. Naquela época era assim, não tinha muita regra. As regras de hoje, a gente frequentava mediúnico. Lá em casa também tinha reunião mediúnica, reunião de estudo. Eu estou olhando aqui, gente, sensação até que eu estou gostando de voltar no tempo da minha história. Muito bem. Doutor Ricardo, eu estou falando com a Fernanda, então acabei no entusiasmo, esqueci de fazer oração. Se quiser fazer eu oração. Senti, mas já estava uma oração da alegria aqui, né? Quando encontra todo mundo, é alegria. É a maior oração que tem. Mas a certeza que já está conosco, a certeza que a vontade de Deus se manifesta em cada instante, nós vamos pedir, então, que o Senhor nos abençoe nessa noite de hoje. Né? Nós possamos ter um encontro agradável. Que assim seja. O agradável não significa que eu vou provocar, né, gente? Como dizia o famoso e antigo padre Vieira, ele falava que os bons sermões, na cara do sermão, né, da igreja, era aquele que fazia todo mundo voltar para casa incomodado, pensando, desconfortável, para poder, então, ressignificar a vida. Como são todos trabalhadores, né, conversando com a Fernanda, eu já fiz um título provocante, né, que é o materialismo dos espíritas. É estranho, né? Mas eu tenho percebido, a partir da gente mesmo, né, e das tantas histórias de vida que a gente ouve pela profissão, esse período de pandemia evidenciou muito aquilo que Emmanuel chama de zonas nevrálgicas de cada um de nós. Zonas nevrálgicas. Cada um de nós tem uma zona nevrálgica. E, de repente, a gente começou a perceber algo, como que nós temos vivido, apesar de sermos espíritas, vivendo como materialistas, como humanos, e não como espíritas. Ou seja, nós somos espíritos temporariamente na condição humana, e não humanos em experiências espirituais. Isso é fundamental, porque muda tudo. Às vezes eu me pego, gente, estava comentando com você aqui, né? Visitando, eu lembrando, quando eu tinha 9 anos, que eu fui lá em Caratinga, alguém lembra dos trabalhos de Caratinga? Trabalho de cura. Você chegava lá, gente, os espíritos estavam materializados, andando no meio da plateia, palminhas, grosso, rindo, descontraído, conversando com todo mundo, assim, batendo palminha no ombro, todo mundo vendo o espírito. Eu fui levado numa maca, igual essa, em função disso, eu lembrei da maca, né? Me puseram na maca, eu tinha doença séria, eu vivia no balão de oxigênio, no hospital, até 9 anos, aquele sofrimento todo. De repente, a minha mãe pediu autorização, me levaram lá. Autorização não, era assim, tinha que pedir autorização. Né? E a minha mãe, muito atrevida, né? Ela ia levar a mãe dela e não pediu autorização para mim. Botou no Fusquinha, Caratinga, estrada de terra, chegou na porta do centro, sem autorização não entra. Eu tentei, eu Fusca chorando lá dentro e ela chorando, porque não podia entrar. De repente, veio alguém lá de dentro, você tem alguma menina aí fora chamada Carmen? Foi autorizada a entrada dele. Olha só, nem sabia nem nada. Entrei. Quando eu entrei, foi aquele choque, né? Aqueles espíritos materializados, andando, conversando com todo mundo, me puseram uma maca, José Ficleber, materializado, veio até mim, abriu meu tórax, expôs meu coração, operou, e ainda tem um fato curioso, né? Que eu estava com medo. Eu queria pegar a mão da minha mãe, e não achava aquela questão de menino,
Eu peguei na mão dele, Jesus Jack Kleber, materializado, não é o médium, não. O médium está lá deitado com ectoplasma. Peguei na mão dele, ele brincando, pegou na minha mão, falou assim, com aquele sotaque alemão, essa não é a mão da sua mãe, é a minha mão. Pegou minha mão e colocou na mão da minha mãe. E me operou, indicado. Nunca mais tive o problema. Então, chegar aqui, deu esse resgate da história. Então, esse tema aqui, materialista, a gente vê os espíritos que mais agem como humano. Estranho, como que é isso? E eu aprendi, quando eu era mais jovem, a gente acompanhava muito de Divaldo Franco, ele falava assim, se a cada 3, 5 anos, você lê o livro dos Espíritos e entende do mesmo jeito, tem alguma coisa errada com você. Olha só, porque à medida que você vai vivenciando na radicalidade do desconhecido, você passa a conhecer coisas que não sabia antes, interpreta e sente de forma diferente. Isso eu vejo, isso hoje eu me assusto. Você conversa com um espírito antigo, ele está vendo aquele do mesmo jeito que há 30 anos. Está com o mesmo discurso. Opa, como assim? Aí eu lembro disso do Divaldo. Lembro de Kardec, que falava assim, né? Se os fatos estão falando algo que é diferente da teoria, abandone a teoria e fique com fatos. E como eu lido com fatos, a experiência consultória, a história de vida é fatos, e de repente me obriga a rever tudo o que eu tenho feito nos últimos anos. Reler incansavelmente o livro dos Espíritos, porém de uma forma integrada. Não é aquela forma linear, que uma coisa não pode contradizer a outra, e não pode contradizer o fato. Aí me abriu, nossa, de repente, gente, abriu um leque diferente, novo. Aí eu chego lá na introdução do livro do Espírito. Olha só o que fala lá. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência se aproxima dos bons espíritos. Então nós viemos aqui para não viver a porta da matéria. E a gente se confunde e começa a viver como um humano. Percebe? E complexo e trabalhoso. Aí eu resgatei para complementar essa fala de Kardec, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Assim, quando o corpo mortal se vestir com o que é imortal, e quando o que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é total. Ou seja, quando nós conseguimos viver na matéria como espírito, de fato, acabou a morte. A vitória é total. Esse é o grande trabalho, desafio nosso. A cada instante da vida, eu sou espírito. E como que é viver nessa circunstância como espírito? Olha que loucura. Aí, eu elenquei algumas situações do cotidiano que são dramáticas para todos nós, e ver o que o Espírito da Verdade está falando, que está falando é isso. E como que a gente tem que se reposicionar diante das loucuras, das circunstâncias da vida, né? Porque a vida é uma caixinha de surpresa, né, gente? Para nós. Para Deus, não. Mas para nós é. A qualquer hora, qualquer coisa pode acontecer. E como que lidar com o Espírito naquela hora? Porque como humano, ele já sabe, né? Então, vamos lá, olha só, hein? Antes disso, olha só o que o Espírito da Verdade fala também. Porque a gente tem o hábito, nós espíritos, só porque manifestou um espírito, a gente já faz assim, né? A gente tem o hábito de idolatrar incorporação, idolatrar espírito. E se é de um médium categorizado, idolatrou mesmo, você nem questiona. Mas não é isso que o Espírito da Verdade está falando, gente. O Espírito da Verdade está falando naquela classificação de espírito. Fala assim: cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. A gente tem essa ideia, a gente sabe tudo. No mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes. Os inaptos a aprender uma síntese. Olha o que ele usou, síntese. E Emmanuel vai usar essa mesma frase lá no livro Emmanuel,
quando ele fala, a humanidade caminha para a síntese. Eu nunca vi cada espírito estudar isso. O que é síntese? É um olhar que integra tudo e todos, e está tudo interligado, não há nada desconectado. É aquilo que, na Gênesis, Kardec fala, estamos mergulhados no fluido divino. Se Deus é amor, tudo é amor no mundo. Para com o espírito, não para com o humano. Esse é o problema. Porque com o humano, ele acaba para a gente. Para nascer a glória e a graça do espírito. Por isso que Paulo fala, o humano é inimigo de Deus. Olha só. E mais ainda, aquele que vive pela lei, não tem a graça do Senhor, mas assim aquele que vive pelo espírito. Olha, e como que é viver pelo espírito? Então, quer ver? Eu entendo algumas situações. Se perguntar, pode perguntar. Tem um tema que mexe com todos nós, todo dia, sobre os perigos da vida. Medos. Quem é que não tem medo? Todos nós temos. Cada um tem um tema de temor. O tema que acompanha a gente a reencarnação inteira. Cada um tem seus temores, suas especialidades, essa modalização de medo, que vai acompanhar a gente a vida toda. E vencer a prova é como que eu vou viver diante desse medo. E o que o Espírito da Verdade fala dos medos, gente? Antes disso, Emmanuel. O conceito de fé do Emmanuel, está lá no Consolador, pergunta 354, eu levanto dele no bolso. Não esquecer. Olha o que ele fala. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância. Nenhuma. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança e que sabe enfrentar todas as lutas do problema. O problema nosso é que essa confusão que a gente faz de espírito e humano é o quê? Quando a gente fala de crença, ultrapassar a crença religiosa, porque nós temos o hábito de relacionar com Deus no sentido de que ele nos satisfaça. Não é? As nossas orações é assim, né? Filho adoece, Senhor, e todo mundo faz rede de oração para ele melhorar. Quem diz que tem que melhorar? E se tiver que piorar? Se for da vontade de Deus. Porque necessidade que o Espírito pediu e a família precisa passar por aqui. Eu toco muito isso no consultório. Eu sou faz exame, faz assim, graças a Deus está tudo bem. E se tivesse tudo ruim, era graças a Deus. Não, é graças à necessidade. Então, a nossa relação com Deus é com crença. É graças a Deus. Então, as nossas orações é sempre pedindo alguma coisa para me dar segurança, conforto, satisfação. Não. Esse não é a relação com Deus, com o Espírito. E nós sabemos aqui, todo mundo sabe, ao reencarnar, nós fizemos um plano de como, um plano de vida. E aí, esse plano de vida vai acontecer. E a gente até confunde, a gente tem o hábito de que guia espiritual, já prepararam? Que guia espiritual, o anjo de guarda, é para proteger a gente. Proteger a gente de quê? Se nós estamos mergulhados no Espírito Divino. Olha que sensação gostosa, é isso. Eu sinto. Às vezes eu faço propósito, eu vou de noite, num lugar deserto, tá? Só para sentir. Deus está aqui, tudo é Deus. Mas o bandido que chegar, é Deus também. Deus que mandou o bandido. Vem, Deus, pode vir, Deus. O que você quer de mim, Senhor? Vem, bandido. Treinamento. Treinamento. Eu lembro, esqueço com essa experiência bonitinha, quando era jovem, naquela época que todo mineiro ia para Guarapari. Era assim. Aí nós fomos com um grupo de amigos, assim, igual vocês, assim, médicos, né? Aí uma vez eu fui andando na praia sozinho. Fui andando. De repente eu estava longe, fiquei com medo. Nossa, eu estou sozinho aqui. E se acontecer alguma coisa? Começou a mente, né? Começou a se acontecer. Eu lembrei do Padre Germano, memória do Padre Germano,
livro maravilhoso, quando ele fala, um momento lá que ele faz uma comparação. Mais ou menos assim, não me lembro que edições que eu li, mas assim, as montanhas é o quintal de Deus, a praia é a sala de estar de Deus. Aí eu comecei a falar isso como mantra, repetindo, e fui voltando, para aliviar meu medo, né? Chegamos em casa, tal, chegou à noite, espirituosa, estava assim, uma filhozinha, né? Para ouvir os espíritos na praia, melhor ainda. E fizemos. Manifestou a vida espiritual, repetiu tudo aquilo que eu estava pensando e falando mentalmente. Virou para mim, rindo, e falou assim: você acha que em algum momento você está só? Você nunca está só. Gente, vai ter isso, gente. Só que não é para proteger a gente, para não acontecer desgraça, não. É para cuidar do nosso destino e nos ajudar a cumprir o nosso destino, vencendo a prova. Essa que é a questão. Aí você vai lá no livro dos Espíritos, você vê isso lá, gente. Eu separei aqui umas perguntas, olha só. Da pergunta 506. Não vou ler tudo, não, só ficando meio cansativo, né? Só a resposta, olha só. Se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirarão a ideia de subir a escada e terá que quebrar com o seu peso. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirarão a ideia de subir a escada que teria que quebrar com o seu peso. E de acaso, não, meu filho? Você tem que passar por aquela coisa. Seu guia vai lá e te explica sobre aquela escala ali. Não tem uma escala, não, tem que quebrar ali na parede. Mas, que trata? Depois que eu vi isso, assim, Deus, não quero aqui, até não. Brincando, né? Você entendeu? E ele continua. Não existe bala perdida. Está lá, ó. Os espíritos não desviam o projétil. Isso seria afetar a lei natural. Mas os espíritos fazem ofuscar quem está atirando ou te faz desviar da rota do projétil. Imagina, depois de você pode passar no meio do tiroteio. Vai passar. Vai correr mesmo. Se não tiver correndo, não morre mesmo. Não morre. Eu tenho relatos no consultório fantásticos que fazem de rever toda a literatura, o olhar nosso dela. Uma cliente, não é espírita nem nada, afogou, está passeando no mar, afogou, levou 30 minutos para ser resgatada. Sem sequela nenhuma, inexplicável do ponto de vista neurológico. Porque para Deus, nada é impossível, filho. Tem isso na cabeça de vocês. Quando o médico fala só, se acontecer isso, vai acontecer isso, esquece isso. Deus é que sabe se vai acontecer ou não. Não aconteceu nada. E ela falou assim, quando eu perdi as forças, estava no fundo do mar, eu ouvi uma voz dizendo, fique tranquila, ainda não é hora de partir. Olha só, que delícia, né? O que é isso? É o fato que comprova o que os espíritos falam sobre a hora da morte. A hora da morte é fatal. Ninguém muda. Sabiam disso? É? E o povo e as militares estavam com medo de Covid. Eu estou falando isso aqui agora. Eu fiquei assim. Mas pode adiantar, eu fiquei assim. Aqui fala que não. Isso é interpretação do espírito. Por isso que eu estou fazendo de forma Por provocante. exemplo, eu vou atravessar lá na rua, desculpe, porque eu disse, me falar, faça sua parte, né? Que Isso eu sabia que ia ser essa pergunta. Na verdade, fala sobre eu vou isso. atravessar o sinal para mim. Eu também fiz essa pergunta, a espiritualidade respondeu. Ele está lá no espírito. Quem que levantou a mão para responder? Não, Pode responder aqui ou é certeza? Não, pode responder aqui primeiro. Eu vou falar o caso da mulher que estava no fundo do mar. É uma história sobre essa, da menininha lá da Turquia. Eu vi. Você não teve fome e nem sede? Falou, não, vinha uma pessoa de branco e me dava água. Olha só. Vinha uma pessoa de branco e me dava comida, coisa me dava linda. água. É isso, nós temos que ter fé e sair desse, fazer minha parte. Sabe o que o Espírito fala sobre isso? Olha aqui, ó. Olha aqui. Na pergunta 853, vai lá. Fatal
Sonhos da morte é chegar a esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis furtar-vos. Aí Kardec vem lá na letra A, né? Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E da verdade responde, não. Aí vai. E as precauções são inúteis? 2/4. As precauções que tomais vos são sugeridas por fim de evitar a morte que nos ameaça, mas porque não está na hora. Ou seja, os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que nós pensamos. E se não chegou a hora, ele vai fazer você mudar de rota, vai fazer você fazer assim, fica em casa, e a gente acha que eu que escolhi. Eu estou com uma precaução. Mas eu estou falando assim, eu já passei por muita coisa na minha vida, de doença, então eu tenho muita fé. Sempre acho que Deus está comigo e acho isso também. Uhum. Mas ao mesmo tempo de achar isso, eu acho um outro lado. Porque, por exemplo, você está com uma doença, aí você não precisa ir no médico, você pensa, não. Deus colocou os médicos, colocou toda essa infraestrutura para a gente. Vamos chegar lá na questão da doença. Vamos chegar na questão da doença. Mas vou te contar um caso da minha família sobre isso. Porque os espíritos influenciam para que isso ocorra. Se você tiver que ir ao médico e sofrer toda a introgenia, o erro médico, vai sofrer. O espírito falou para ele. Como também... Né? Esse é um assunto polêmico de minha vida. É outro. Já que você falou, você já contou o caso, né? Já contou. Porque a gente acha que tudo é culpa dos... Tipo assim, o espírito vai mostrar. Não. Olha só, como uma coisa que sobe, pede uma revisão, gente. Está lá no capítulo da Lei da Liberdade. É isso que é, nós temos que ler junto. O espírito tem 2 livre-arbítrios. Antes de vir, por isso estou falando, espírito, e a gente confunde com o humano. Por isso que dá essa confusão. O espírito tem 2 livre-arbítrios. Quando ele escolhe as suas vicissitudes, sua aprovação, seu plano de vida, escolheu. Escolheu, acabou. Vai acontecer. Segundo livre-arbítrio, o espírito encarnado, o como ele vai passar diante daquilo que ele escolheu. Mas ele não muda o que escolheu. Ele é capaz de mudar o como. Esse é o nosso livre-arbítrio. E que é muito diferente. Tudo isso. E aí, só que os espíritos influenciam nossa vida de tal maneira que a gente acha que a gente que está usando o livre-arbítrio para mudar o quê? Mas não muda, não. O quê, não. Quer ver um exemplo da família, que é ótimo? Tem vários exemplos aqui. Nada melhor do que os fatos, como diz Kardec. Meu padrasto, espírita, militante, na época do Virgílio, aquela coisa toda, né? Aí, um belo dia, estava com um quadro grave de insuficiência coronariana, ele tinha que operar, e ele é espírito daqueles mesmo, né? Estava em dúvida, vou operar, não, naquela época, tinha um centro de um banco em torno da Pampulha, aqueles bancos, descabou, parava mesmo. Aí a elite espírita ia muito lá, sabe? Quando os espíritos da casa não falavam assim, não, eles iam lá. Lá foi ele, com o seu filho, da turma, né? Você de bando, não me lembro o nome, só lembro o nome do médico, Henrique. Foi lá. Acabou, manifestou, falou assim, vou te falar uma coisa. Não é agora que você vai morrer, não. Tá tanto fácil você fazer ou não. Não é agora que você vai morrer. O dia que você for morrer, eu te aviso. Agora sim, gente. Meu padrasto pegou, não fez nada. Foi, cadê o meu trabalho? E não fez nada. E a Espírito Paraná viveu ali mais 15 anos. 15 anos. Um belo dia internou, por conta de um pulmão, mudança pulmonar. Está lá internado. O telefone toca. Gente, ninguém falou para o médico da Umbanda, não. O telefone toca. Atendi. Avisa ele que é hoje, viu? Desse jeito. E ainda complementou, porque... E você avisou? Na hora. Ele era muito bem-humorado. E quando ele ia dar passe, o pessoal, ele brincava e falava assim, e aí, vamos vestir o pijama de madeira ou não? E foi sentia, gente, que dava passo, o povo morria. Aí quando ele chegava a dar passo, ele falava assim, esse não. Aí ele deu o recado e ainda complementou. Virou e falou assim, esse neném que está nascendo aí, a minha esposa estava grávida, entrou em trabalho de parto.
Esse neném que está nascendo aí é aquela filhinha dele que não pôde conviver, porque ela morreu com 2, 3 anos, e ele ficou 2 anos num sanatório de tuberculose. E ele lamentava muito não ter convivido com a filha. É ela que está voltando aí, viu? Falou assim. Desliguei o telefone, virei sorridente, com aquela cara safada dele, sabe? Avisou que é hoje, viu? Mas na hora, é hoje. Ele deu um sorriso, passou o tempo, à tarde ele desencarnou, minha filha nasceu, a caçula nossa. Com 3, 4 anos, a minha filha pegou um retrato 3x4 dele, achou na gaveta, viu, e falou assim, ele é que é meu papai, não é você, é ele. Ela resgatou a memória espiritual cultivando a relação. Olha que coisa linda, gente. Está vendo? Então, nós somos muito mais guiados do que nós imaginamos, para que o destino se cumpra, para que a glória do Espírito se cumpra. Então, a questão da morte é que, olha só, vai ainda. Então, ele vai desenvolvendo essa questão da precaução e a gente vai vendo, pera lá, gente. Então, é muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Ficou clara a questão do livre-arbítrio, antes e depois? Mas, doutor, e se na minha terra natal acontece muito suicídio? Esperar que vocês contassem. Eu sabia que você ia falar ou não, porque eu vou só Esse final de semana, esse mês, está em menos de uns 10 ou 15 dias, foram 2 jovens. Então, aí você tocou, né? Eu vim cá para provocar. Fatos. Eu já lidei com muitos suicídios, sabe? História do colega médico que calculou tudo direitinho, 2 vezes. Não foi. Uma outra entrou em coma, quando voltou do coma, disse assim, quer falar com o doutor Marcelo? Mas não tem ninguém na equipe aqui. Como não? Ele vinha aqui todo dia e falava que não era a hora de eu partir, eu ia retornar e rever minha vida. É o suicídio. Eu tenho um filho que é bombeiro. Ele chega lá contando as loucuras assim. Pulou do 8º andar, não morreu. Nossa. E outras coisas mais. Eu me lembro quando eu trabalhava no socorro, lá no local de tortura, né? O povo tentava com tiro. Teve um caso que foi assim, incrível. Ele deu um tiro por debaixo aqui. A bala passou entre a jugular e a carótida. Olha o sangramento correndo na hora. Sabe o que aconteceu, gente? O corpo criou uma ponte, que a gente chama de shunt, uma ponte entre a jugular e a artéria e não deu hemorragia sobrevivente. Esses são os fatos. E aí, vamos agora ao Espírito da Verdade, falando que a hora da morte é fatal, ninguém muda. Jesus, diante de Judas, se tivesse que fazer, faz-o logo. Jesus sabia que ele ia? Claro! O governador da terra, gente, sabe tudo. E o que a Amélia Rodrigues fala depois que o Judas suicidou? Jesus foi ao encontro de Judas. Vamos, Judas, o trabalho nos aguarda. Mas Judas não quis ir, porque ele achou que ele era culpado pela desdita do Cristo. O que é isso? Arrogância. O suicídio, então, concluindo, ninguém tem poder sobre a vida e a morte. Está lá no livro de Jó. Texto maravilhoso do diálogo de Deus com Jó. Ninguém tem poder sobre a vida e a morte. E o que é o suicídio, então? Uma prova escolhida para espíritos altamente arrogantes que acham que são capazes de ter poder sobre a vida. E, de repente, desencarna e vê que não tem poder sobre nada. Sobre a vida e nem nada. O que aconteceu com Judas. Achar que o poder de acabar com a vida do projeto de Jesus acaba com a vida. Quem disse que não tem poder de acabar com a vida? O outro olhar, tá vendo? Não estou pedindo ninguém para mudar, mas eu vim aqui, porque aqui é todos os trabalhadores, para provocar mesmo. Mudança de olhares. Olhares que nos levam ao encontro de Deus. E nós estamos muito afastados de Deus, gente. Muito afastados. A pandemia evidenciou isso. Muito demais. Sabe? Então, para provocar, às vezes, resgate, gente, não tem poder, não? Não. Olha os fatos mostrando aí. Então, tem que rever isso aí. E sem medo da idolatria de espírito tal, de médium tal, sei o quê, porque faz parte do nosso crescimento espiritual e além das idolatrias, para encontrar Deus. Eu e Deus, mas ninguém.
Tá? Então, deu para poder clarear e pensar. Se sair aqui desconfortável, eu atingi o meu objetivo. Isso, tem que sair desconfortável no sentido bom, no sentido de uma abertura, gente, de uma fé. Entendeu? A minha filha, conta os casos aqui, né? Tá? Sobre esse negócio da hora da morte, essa coisa toda. Né? Há um ano, foi um processo muito doloroso na nossa família, de um neto que adoeceu gravemente e veio a falecer depois de 8 meses, de várias cirurgias, neurocirurgia, 3 meses em coma, aquela coisa toda. E nesse processo, ela mora no interior, ela vinha e voltava com ele de carro, sozinha, né? E numa dessas idas e vindas, né? Era 7h30 da noite, ela tinha saído com ele da ressonância magnética. Falei, filha, fica aqui, filho. Amanhã você vai, você está cansado. Não, eu quero ir embora logo, cheguei em casa, tinha outros filhos, foi embora, cansado. Aí ela conta, né? Pai, foi possuída por um cansaço. Eu só lembro quando vi uma placa e ela falou que tinha placa. Eu apaguei. Quando eu acordei com um barulho e um casal do meu lado me acudindo. Ou seja, o outro carro ultrapassado encostou na frente do carro, não foi acidente nem nada, teve aquele barulho, ela freou, ela acordou. Aí nós fomos ao encontro dela. Eu olhei a placa que ela falou e onde ela foi parar. Ela andou 5 quilômetros dormindo. Tá? Quem dirigiu o carro para ela? Quem? Não estava na hora da morte. Não estava na porta da necessidade dela passar por uma sequela, um sofrimento de acidente. Então, não acontece. Deu para entender? 5 quilômetros ela dormindo, exausta. Eu fico imaginando o guia dela. Tem quanto tempo que esse guia tem carteira? E aí? Gente, isso é muito gostoso. Romper com essa crença que tem poder. Aí tem uma frase do Emmanuel lá no Fumo Certo. Toda segurança procede unicamente de Deus. Acabou. Procede de nós. E a gente fica na ilusão de que quer controlar tudo, buscando essa segurança, né? Achando que eu tenho poder. E tem uma outra frase de Emmanuel que virou meu mantra sobre isso, que fala assim: podemos resumir todos os sofrimentos humanos numa coisa só. Achar que temos poder sobre alguma coisa. Acabou, gente. Não tem nada, não. Não tem nada. Ah, mas eu escolhi fazer o curso tal. Ah, o sucesso. O que Emmanuel fala? Sucesso não depende do esforço próprio. Depende da necessidade de cada um. Está tudo ali. Está tudo ali. Percebeu? Isso é muito gostoso, não é? Sim. Você entrega o seu poder. Na hora que você entrega o seu poder, sabe o que acontece? A ansiedade alivia, os pânicos aliviam. A gente começa a respirar um novo ar. Não tem poder de nada, o que me resta? Ainda mais quem tem filho, né? Fica pensando no filho, não sei o quê. Ai, meu Deus, o destino dele. E aí vai. Oi? Perdeu o sonho? Então, perceberam, gente, que é uma proposta de resgatar o que Emmanuel falou. Não voltou o som. Agora. Foi, desculpa. Não, é bom que eu vejo aqui se eu não estou faltando. Sem pilha a rouparia? Com certeza. É Deus. É só para as pessoas ouvirem, né? Você tem ouvido gravar depois, não. Você quer que espera? Tem pilha aí? Não, não tem pilha. Hein? Tem pilha aí? Tem que esperar. Poder continuar? Tem a pilha? Deixa eu saber, velho. Nós vamos Não, caçar tem a pilha pilha? aqui. Aqui dentro, eu não. Eu fico aqui até meia-noite, uma hora. Pode ser, né? Olha essa cestinha aí atrás de vocês, tem pilha. Que tipo? Venho aqui, duas.
Quantas são? Duas? Aqui, ó. Passa para frente. Ó, aqui, ó. Olha aqui, para ver se essa dá. Dá, ué. São duas da noite. Só para ver o que é isso. Então, vamos lá. Ó, vamos, então, acentuar. Ó. A Bíblia é igual assim, assim que vê. Então, vamos acentuar aqui essa fé nossa. Olha o que explica. Até mais, ó. Olha o que na pergunta. Cadê? Tá. Olha aqui, na pergunta 274, ele fala sobre a ascendência dos espíritos. É outra. Há subordinação e autoridade entre os espíritos? Autoridades que exercem com ascendência moral irresistível. Aí Kardec duvidou, né? Pôs ali o item A. Mas irresistível? Pode os espíritos inferiores subtrair-se a autoridade dos que são irresistíveis? O Espírito da Verdade responde, eu disse irresistível. Conclusão que você chega nisso, gente? A ascendência dos espíritos superiores sobre nós é irresistível. Aqui a gente enruba uma outra crença religiosa espírita. A crença de dar poder demais em obsessores. Por que existe obsessor? Por que esses espíritos permitem que eles fiquem conosco? Para que eles aprendam com o nosso esforço redentor. E para que um dia a gente já possa aprender a amá-los. Olha que lindo. Eu me lembro daquele diálogo famoso de Eurípides Passanufo com o Torquemada. Durou 1 ano, o diálogo semanal. Quando Eurípides Passanufo virou para o Torquemada e falou assim, tudo que eu sabia, já te falei, não tem mais nada para te dizer, me desculpe. Quando ele falou isso, o Torquemada disse, opa, ele disse, era isso que eu estava esperando que acontecesse. Que você chegasse à humildade, à sua arrogância do sábio. Foi embora, acabou. Percebe? Isso não é tranquilizador? Você está na obsessão danada. Louvado seja Deus. Deus sabe, os espíritos superiores sabem e estão permitindo. Para que nós possamos amar uns aos outros. Amar o que não é amável. Mostrar para eles que vale a pena essa luta louca que a gente vive. É trabalhosa demais, vale a pena. E ao mesmo tempo, quando a gente se identifica com o nosso lado sombra, como dizia Jung, né? Eu confesso que eu tenho um sentimento gostoso com os obsessores, porque eu me identifico com eles. Plenamente, gente. Olha o meu lado sombra, estou quase matando um, matando o outro, cortando um, cortando o outro. Ué, igual eles. Aí, nós estamos aí. Então, é irresistível, gente. Olha que coisa gostosa. Percebeu? Então, a gente vai derrubando certas crenças religiosas para nos levar a uma coisa acima, com Deus. Vamos por outros itens aqui que falam. A vida em família. Eita fé, hein? Eita fé, hein? Escolhemos todo mundo que tinha que vir. Para quê? Para reclamar depois. Exatamente. Falou tudo. Escolhemos. Não é? Ou seja, cada um é de acordo com a minha necessidade. A circunstância vai ao encontro da necessidade. Eu não peço mais nada a Deus. Porque, olha só, se você pedir a Deus que Deus me dá tolerância, o que ele faz? Ele põe um tojado ao seu lado. Ele põe um arrogante ao seu lado. Ou então, no mínimo, ele põe na fila para resolver o problema da Oi, da Vivo, lá no celular. E um diz que 2, diz que 10. Vai no resolve, vou lá matar aquele cara na terra shopping. Eu vou lá de revólver e tirar daqui pouco. Não, eu não peço mais tolerância a Deus. Percebeu? Não peço mais nada a Deus. E se eu falar assim, que eu seja menos intolerante? Mas pode ter certeza que cada um carrega a cruz que dá conta.
é outro consolo. E quem carrega a cruz maior que a tua? Não carrega. Mas isso muda o nosso olhar. Por quê? Eu olho para minha esposa, para o filho, fulano, ciclano, e eu que necessitei deles. E Deus ainda coloca os opostos juntos. Lei da oposição da vida. É assim mesmo. Para quê? Para acabar com a nossa razão. Acabar com nossos conceitos certo e errado e as nossas verdades. Porque o que a gente leva daqui como espírito? A gente não leva daqui o armário arrumado, a privada com a descarga dada, a louça lavada, títulos, não leva nada, gente. Toalha no varal. Toalha de varal, gente. A gente não leva daqui a forminha de gelo esvaziada que alguém usou e usava. Já viu isso? Acontece com vocês? Acontece. Tudo igual. Você vai lá, todo com gelinho, pega a forma, tá vazia. Não tira a que usou o gelo e não pôs água, não levou o outro. A garrafa da dona. Está vazia. Aí você olha a garrafa vazia, de gelo, está assim, obrigado, Deus, pela oportunidade do amor condicional. Ele quer que eu ponha a água na forminha, em nome de Deus, minha avó. Estou assim, gente. Eu tenho 5 filhos, a minha Tayana, sempre na semana, a casa cheia, né? Aí eu que lavo as louças. Antes eu lavava a louça em nome do humano. Em nome do humano eu xingava os folgados. Agora não, lá em nome de Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Deu oportunidade, Senhor, está me dando de lavar a louça. Eu lavo a louça em nome de Deus, feliz da vida. Dando a felicidade àqueles que eu amo. De ficar lá confortável. Ainda mais no dia de hoje, né, gente? No dia de hoje, os filhos, os casaizinhos com filhos, não conta não, deixa eu estar aqui, não conta não. Aí você tem que ajudar, socorrer para dar folga aí, vocês folgar, estão cansados. Isso mesmo, deixa os pés lá, deixa. Não é assim? Deus é assim. Se você acha que a verdade é ficar tudo organizado, Deus coloca um bagunceiro lá. Até você fazer a entrega total e irresistível. Pode fazer sua bagunça. Essa é a sua felicidade? Gente, eu me esqueço o dia, depois de anos de espiritismo, agora, pouco tempo, eu diria 7 anos, 8, quando eu li lá, o dever moral se inicia quando eu prejudico a felicidade do outro. Tá lá, gente, o que é isso? Eu tenho que perguntar para o outro, o que te faz feliz? Eu perguntei minha mãe. Minha mãe estava lá, que a coisa toda, só que, né? Eu disse, mãe, o que faz? Eu tentava fazer ela feliz ao meu modo, não dava certo. Eu comecei a ficar com raiva. Eu fazia ela feliz, mas era do meu modo. Aí eu perguntei, mãe, o que te faz feliz, mãe? Ela respondeu, dormir, assistir Rota Flávio Jequiti e comprar roupa. Glória a Deus. Leitava do lado dela, assistiu a distribuição. Comecei a agradecer a distribuição, graças, missionário de Deus. Comprava roupa, vestia, que não saía mais, a velhinha, dava tudo azar. Tudo novo. Morreu falando, só você me entendia. Porque as irmãs espíritas ficavam assim, estavam sediadas. Levanta daí, vai trabalhar, vai não sei o que, não vai dormir, não. Deixa ela dormir e ir lá para o outro lado. Deixa eu dormir. Mesma coisa com a experiência do meu sogro. Isso é mais legal ainda. Meu sogro era um alcoólatra de rua. De rua. Alguém já ouviu ele contar esse caso aqui? Assim, não, né? De rua. Foi preso, matou, sei que, voltou. Eu tentando salvar ele da bebida, gente. Levava ele na clínica cheia, nada. Quando eu vi esse dever moral e vi o vinho da alegria de Jesus transformado em vinho, e ele fala lá, o mais importante é da alegria que ele quer a mão. Eu cheguei perto dele e disse, meu sogro, o que te faz feliz? Beber. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar de você agora, do seu corpo, para você beber direito. Você ter força, você o que nós fazíamos? Ia no barraco dele lá, 15 dias, levava os meninos, lavava aqueles corpos sujos, enchia a geladeira dele de coisa gostosa, coisa saudável, enchia aí de complexo B, de vitamina para proteger o fígado, aquela coisa de médico, né? Sabe o que bebe? E ele bebia, feliz da vida. E ele era adestrador de cães. Ele estava tão feliz com a gente que um dia, está ligado até hoje, ele queria dar alguma coisa para a gente, não sabia o que queria dar.
Mas sabe o que que deu, gente? 2 Dobermans, olhos vermelhos ensanguentados, um chamava Satã, o outro Radar. E os 2 Dobermans, colocou os 2 no porta-malas do Paraty, com os meninos lá dentro, e olhando aquele Satã, Jesus, eu vou levar o Satã para casa. Meu nome, Senhor. Eles ligam o Satã para lá, agora esse aqui é o seu dono, obedece os Dobermans assim, levam para casa, eles brincavam com os meninos. Mesma coisa, terminou falando da alegria que nós entendíamos ele. Aí você vai ver lá no livro dos Espíritos. E tem espíritos que vêm com a prova do vício. Não saem. E nosso dever é auxiliá-los a passar por aquilo com dignidade, dando alegria a eles. Gente do céu. Não dá uma reviravolta da gente? Meu pai foi alcoólatra, né? E ele, quando eu fiz 7 anos, ele quis parar, encontrou os alcoólicos anônimos e passou a vida inteira trabalhando com isso. Mas quando alguém pediu dinheiro para comprar uma cachaça, ele ia comprar. E muita gente fala, mas você sabe disso? Mas eu sei. Ele está precisando de uma cachaça. E meu pai está no cartão para pessoa, você fala, ué. Eu faço isso com pobre de rua. não, ele precisa O que você quer de mim? As respostas que eu acho que eu estou com fome, não está nada. Ele está precisando de outras coisas. E a gente não pergunta a pedagogia do Cristo, o que queres de mim? Isso eu não tenho para dar, sei que estou caminho, pronto. Mas se você tem, dá. E às vezes é coisa absurda, coisa estranha. Que é isso? Mas aí a nossa crença religiosa do inferno, que a gente carrega até hoje, esqueceu de ver a pergunta 747 do livro dos Espíritos, que fala: Deus julga a intenção, não é o ato. O ato é de Deus. A intenção, se a sua intenção é amor, é se libertar do seu individualismo, você está com Deus. Olha como é que isso fecha com a gente, sabe? Não, só lembrando aqui que a moradora de rua, uma vez, né, me pediu assim para ajudar ela falou assim, não, porque o povo acha que pobre não tem vontade, não. Eu tenho vontade de comer um trem diferente, não tem vontade. Eu falei, tá certo. Eu gosto de abordar ele. Uma vez eu estava dando um prato de comida, um PM de mim, né, e tal. Ele virou assim, eu no carro e lá fora. Você acha que esse pedido faz comida? Vai que tá cheio, só precisa outras coisas. E foi embora bravo. Aí, a partir desse dia, eu comecei a perguntar: o que você quer? Aí teve um episódio, o cara na rua, com 2 vira-latas, o que ele pediu? Ração do cachorro. Eu assim, aí eu comprei ração dele para ele. Isso que pediu. Pronto. Aí uma vez foi abordar um indivíduo, estava lá com a casinha dele na rua, ele e a mulherzinha dele. Casinha toda enfeitada. Conta a sua história, não sei o quê. Eu tive na casa, lá com a minha mãe, quando eu apaixonei com essa mulher aqui, ela vai morar na rua, fui morar com ela na rua, eu falei, mas tá bom aqui. Eu não quero falar que vai mudar de cidade, morar na rua, não. Ele tá melhor do que eu, a gente olha aqui, ela acha que tá coitadinho. Coitadinho de nada, gente. Coitadinho de nada. Vocês lembram do Jorge, mendigo, do Chico Xavier? Uma história famosa, maravilhosa. Jorge, né, visitava o Chico, e o Chico abraçava, com as feridas, que fedor. E o Chico pediu o Jorge para cantar. Canta, Jorge. O Jorge cantava. O Chico não tirava ele da rua. O Chico era assim. A gente quer tirar os outros da dor. Não, ensinava ele a passar pela dor. E era aquela alegria do Jorge. De repente, o Jorge sumiu. Cadê? O Jorge sumiu, não sei o quê. Chico, cadê o Jorge? Estou resumindo a história. Né? Jorge desencarnou. Sabe quem foi recebido? Pessoalmente, Jesus. Ele soube passar pela prova dele com alegria. Gente, é isso que nós estamos precisando aprender aqui, quando eu falei da vida em família. Nós somos espíritos. O que a gente leva daqui é o nosso sentimento. Só isso. E o nosso sentimento é que estamos. Então, a vida, ela é contrariedade. Ela vai contrariar. Por isso que Jesus fala, não resistais ao mal. O que é o mal? É isso aqui que contraria. E se eu resistir, vou capotar. E capoto mesmo. Eu tive 5 filhos em 7 anos. Casei com uma mulher louca, e os filhos, 5 cesáreas, um atrás do outro, e eu naquela loucura, imagina que tem todo, sabe o que tem não. Correr atrás para aprender. Eu lembro, menina,
você quer? Eu falei assim, Senhor, não tem jeito, né? Eu tenho que me entregar. Aí eu lembro da cena, eu pulando na água, na piscina, junto com os meninos, de roupa e tudo. Eu não gostava de água fria, não gostava de nada daquilo. E menino sabia, né? Gente, filho é uma maravilha demais, né? Filhos veio para nos transformar, né? Nós transformamos os filhos, não. E nós pais achamos que nós vamos transformar os filhos. Qual que é o único dever dos pais? Está lá em Emmanuel. Mostrar como você vive a sua verdade. É isso. Mostre como você vive a sua verdade. Mas nós não vamos transformar. Agora, eles nos transformam. Eles acabam com a nossa razão, com toda a nossa verdade. Em nome de Deus, acaba. Se não acabar, a gente acaba com eles. Não é? Porque cada loucura vida em família, né, gente? Então, fica mais fácil que a gente lembra. Nós somos espíritos. E o que a gente leva daqui? Ah, eu lembro disso toda hora, todo dia. Toda hora, todo dia. As pequenas situações. Quando eu vejo o filho levanta da mesa, deixa tudo sujo em cima da mesa, e não leva para lavar, eu olho para ele, ele ainda não sabe o que faz. Foi isso que Jesus falou? Não, ele está em outra, gente. Ele está em outra, navegando em outro lugar. Você pode falar 10 vezes. Ele vai pedir desculpa, fazer uma, duas, e não faz o resto. E a gente quer mudar, ele não muda. Eu falo que família é igual quintal de árvore frutífera. Cada um pega uma fruta. O pé de manga fica achando ruim do limão, que o limão tem que dar manga. Mas não vai dar nunca. Eu tenho que ficar feliz com o que cada um dá. E a relação de casamento é a mesma coisa. O casamento passa por 3 crises, para que se persevera até o fim. A crise é a ilusão de 1 mais 1 igual a 1. Quando começa, não vai junto, né, gente? Mas só. Aí vem as pauleiras, a crise, entra 1 mais 1 igual a 2. E aqueles que perseverarem, vai para 1 mais 1 igual a 3. É o terceiro elemento, é o propósito da vida. E eu paro de exigir do outro que supra a minha necessidade. Vou fazer o outro feliz. Daquilo que é possível. Parar de pedir o outro a suprir a falta, os meus desejos. Que nós somos seres eternamente desejantes, eternamente faltantes. E nada no mundo condicionado supre essa falta. Sabe o que supre a falta, gente? É dar o que não se tem. Olha que loucura. Dar o que não se tem. Aí supre. Foi a conclusão de grandes mestres, como, por exemplo, Viktor Frankl. Vocês conhecem esse, né? Psiquiatra do grego do Holocausto? Né? Ele falou lá. O mais importante não é o que eu espero da vida, é o que a vida espera de mim diante do horror. E cada um tem um holocaustozinho em casa. Uma mãe insuportável, um pai, um filho, um irmão. Todo mundo tem uma SS em casa. E mãe, então, meu filho, perigoso, porque mãe é assim, né? Mãe, se não tomar cuidado, vira agiota. Do arqué. Já viu mãe agiota? Quando o filho não liga para a mãe, naquela semana, nossa senhora. Aí começa aquele discurso, eu dei meu sangue. Eu sei que eu deixei disso, deixei para você nem liga para mim. Gente, nós passamos uma experiência legal demais sobre isso. A nossa filha Carla teve filho há 4 meses. Nós ficamos sabendo do parto pela secretária do obstétrico. Ela está querida. Imagina o sofrimento da minha esposa, que é mãezona, e queria ir lá, não sei o quê, aquela coisa toda. Não, dispensou. Só chamou quando sentiu necessidade. Depois nós descobrimos, gente, no nosso silêncio de renunciante, que senão o ego vai lá e quer tomar as provas, é absurdo, você não chamou, não sei o quê. Mas, não, silencie, observa o que a vida está fazendo. Observa a vida. Aí, no nosso silêncio, estamos observando. Uma mãezona. É a primeiro filho, que está uma maravilha, uma lindura. Dispensou a gente. Você tem um sentimento chique, papai e mãe? É quando a gente se sente dispensado. Porque nós somos espíritos, não somos? Nós vamos ter que partir daqui, como diz Emmanuel, morrer antes de desencarnar. Morrer antes de desencarnar, ficar livre dos seus papéis. E quando chegar lá, vai ser mãe, pai, doutor, vai ser nada. Não é nada.
nós temos que desidentificar nossos papéis enquanto está aqui e morrendo para fazer a ressurreição. Então, quando a gente é dispensado, é uma glória. Olha, não precisa de... Eu senti também minha dor, essa de dispensado, quando eu vi uma das filhas que dá mais trabalho, feliz. Olha, ela pode ser feliz. Eles foram à praia e não falaram para a gente. Aí, foram dar as fotos, no Instagram, todo mundo. Eles foram e nem que perguntaram a gente se a gente queria ir. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Estamos dispensados, porque já são capazes de serem felizes sem a gente. Glória a Deus. Dói. Você lembrou bem. Esse processo do espírito não é isento de dor, de desespero, desconforto. A diferença é que quando a gente lembra que é espírito, a paz volta mais rápido. E a gente silencia o ego. E quando a gente silencia o ego, o que sobra? O amor. Amor. Então, amor incondicional. Sem condição nenhuma. O amor é efeito colateral. O amor não é construído no esforço. Não existe esforço para o amor. O amor verdadeiro, ele é efeito colateral. Ele emerge como consequência da morte do ego, da libertação do ego. Então, nós temos que estar o tempo todo atentos. Eu quero a liberdade de ser ou a libertação do meu ego. Se for a libertação do meu ego, então se prepare, que vai doer. Porque dói. Mas aí, logo em seguida, se restaura a paz, respira fundo e vai lembrar que Joana de Anjos fala. Depois que nossos filhos crescem, nós somos só consultores. Tá? Diga. Eu tenho uma fala aí que os pais deixam, os pais fizeram o trabalho dele é quando eles deixam de ser desnecessários. Isso aí. Isso. Então, é exatamente isso que você está falando. É um paradoxo, porque o amor verdadeiro dá a liberdade do outro ser. Uma coisa que eu virar para minha esposa. Não é apego, É, é amor. porque o amor não tem apego nenhum. Eu virar para minha esposa e falar, você está livre. Você está livre. Pronto. Pode fazer o que você quiser. Concluiu a sua... Pode ir. Eu quero outro homem. Pode ir. Vai ser feliz. Pode ir. Traz ele aqui para eu conhecer. Pode ir. Pronto. E depois desencarna, gente. Não tem marido, mulher, nada não. E a gente fica com essas bobagens. Ai, me traiu. Você pediu a prova da traição. Para ver o que você ia fazer. Se você ia amar a Deus ou amar a si próprio. O maior mandamento, amar a Deus todas as coisas. A gente ama a Deus todas as coisas. É trabalhoso demais. Porque ver Deus em tudo. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Deus, causa primária de tudo. Já fala de tudo. É tudo mesmo. Mas a gente fala que não. Mas isso aqui fui eu. Não tem poder de nada, está falando aqui. Então, é o amor como efeito colateral dessa dramaticidade que vai exigir de nós a todo instante, pessoa espírita. Isso que está acontecendo comigo, Deus sabe. Então, ele tem, mesmo sendo uma desgraça, toda desgraça guarda a potencialidade da graça do Espírito. Aí, o que resta? Minha oração vai ser só uma. Deus, me dá força para aceitar a tua vontade, Senhor. Eu não te peço mais nada, porque eu sei que tudo que vem de ti. Então, o que eu vou te pedir? Mais nada. Só força para aceitar a tua vontade. Resumiu. E acabou. 9 horas. Passar uma recadinha aí, quando tem 5 anos. Acho que deve um pouco mais caro. Vamos destrinchando, vocês vão fazer esse depoimento, né? Esse meu jeito, quando a gente vai lá no fundo do nosso coração, a gente encontra todo mundo lá, que é tudo bom. Primeiro somos semelhantes. Aí tem que cada um carrega o seu tema. Mas a maneira de ver é isso aí, gente. Certo, Fernanda? Certo? Muito obrigada. Aí, adorei mesmo. Delícia isso aqui. Muito bom. Volte, é bom. A gente pode voltar para ir destrinchando essas coisas. Destrinchando, que é passando, né?
Como é que eu vou tentar isso aqui? Faz as perguntas, né, que está usando, vai aprendendo. E sempre lembra de Paulo, viu, gente? Gente, não tem que dar conta. E Paulo fala, enquanto as coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo, e aquilo que já sendo fácil, eu falo treinar assim. Esqueço tudo para trás e prossigo para o alto. O bem que eu quero. Tenha compaixão consigo mesmo. Oi? O bem que eu quero Isso. eu ainda não faço. E o mal eu ainda faço. Eu tenho a memória. O que eu não quero. E aí, claro, esqueço tudo para trás, prossigo para o alto. O importante é ter algo e ter compaixão conosco mesmo. Eu acho que se dá conta, você vai ter que dar conta. E como diz Santo Agostinho, se for em nome do amor, você pode colocar quem quiser. Em nome do amor, não é? Não. É isso aí, meus queridos. Obrigada. Mas eu faço orações. Né? Para finalizar, então, Senhor Jesus, a gente vem achando que vai dar e recebe. Nesse ambiente tão agradável, tão gostoso, tão cheio de histórias que se encontram, a gente encontra a Ti, Senhor. Cada olhar abre, cada sedento, em cada alma aqui, eu encontro a Ti, Senhor. Eu agradeço essa oportunidade bendita de estar aqui. E que nossas forças se multipliquem para que a gente possa dar conta de viver nessa loucura do mundo, entendendo a Tua lógica, Senhor, e não a nossa. O Senhor nos dê força a todos nós, cada vez mais aprender a ser felizes. Participar.